Olá, estamos começando mais um programa Perfil Regional e no programa de hoje vamos conversar com Donizete Bernardes, ele que é diretor da Casa de Cultura de Arcos, entre outras coisas, não é isso, Donizete? Correto. Obrigado pela sua presença, Donizete. Obrigado a você por ter convidado, né? Estou aqui de coração aberto para poder relatar um pouco da minha vida para quem está nos assistindo e para você também, no qual você já conhece um pouco, né? Tá certo. Donizete, a nossa região, né, é muito rica, região muito próspera, né? E a gente tem assim, dificuldade de conhecer as pessoas da nossa região. A gente às vezes não valoriza tanto por não conhecer, né? E você faz um trabalho fantástico. Eu gostaria que você contasse para nós, Donizete, quando que começou o Donizete, que faz um trabalho, inclusive na APAI, né? Com teatro, com música, com dança. Ele também tem um trabalho na Casa de Cultura, é o diretor da Casa de Cultura de Arcos, né? Muito bem escolhido. Também ele, muito tempo atrás, que começou a desenvolver desfiles, né, Donizete? Gostaria que você contasse para nós quando que começou e como que foi a ideia de começar esse trabalho cultural na cidade de Arcos, que levantou tanto a parte cultural de Arcos. Bom, tudo aconteceu nos meados no início da década de 80, quando eu morava no Rio de Janeiro, vim para Arcos, no qual eu não tinha intuição nenhuma com a arte até então, mas logicamente ela estava um pouco incubada dentro da minha alma, porque eu já sabia poemas de Cecília Meirelles, de Drummond, e aquilo ali foi guardado para mim. Cheguei em Arcos com uma fase difícil de conseguir emprego. Foi uma fase, para mim, que eu era meio assim, um pouco rebelde devido à minha posição de adolescente, né? Que 30 anos atrás, então a coisa complicava para a situação. E chegando aqui em Arcos, o que fazer? E andando na rua da cidade, conheci uma pessoa maravilhosa chamada Maria Frias, na qual faleceu há pouco tempo. E Maria Frias me perguntou, parou perto de mim e falou: quem é você? Eu olhei para ela e falei assim: eu sou um ser humano qualquer. Ela falou assim: mas o que você faz? Eu falei para ela: sou poeta. Mas eu não era poeta, eu não tinha nada a ver com isso. Ela falou assim: não, então nós vamos começar a conversar, porque eu me interesso muito nesse lado da poesia, tudo, já que você é poeta. E eu comecei a falar: pô, como que eu vou fazer? Aí ela falou assim comigo: vou arrumar um emprego para você. Eu acho que você merece muito ter um emprego dentro da nossa cidade, que eu vejo em você um cara de uma prosperidade muito grande para nossa cidade. Olha que cabeça legal dessa mulher, né, cara? E aí eu falei: tudo bem, dona Maria, eu aceito a proposta. Ela falou assim: então você vai montar para mim uma sala de poesia. Eu montei a sala de poesia com 33 poetas existentes aqui em Arcos. Na época eu peguei poema de Roberto Suquim, que era um político, né, gente boa, mas fracassado, é amigo, por isso que eu estou falando isso. O Samuel, do Tom Bege, tinha João Evangelista, Adriano, que hoje já está em outra dimensão, e aí foi. Aí eu consegui colocar 33, a Lena Moreira, que me deu uma força enorme, bem lembrado, e nesse período eu consegui, colocar nessa sala, 33 poetas. Nesse local que eu fiz a sala de poesia, é hoje a Casa de Cultura. Então, houve uma ligação nesse processo. Pouco tempo depois, o governo era do Paulo Marques de Oliveira. Maria Frias conversou com o Paulo Marques entrou em entendimento. Eu peguei 2 anos do governo dele. Então, eu trabalhei com ele 2 anos. E aí, bom, eu vi que eu tinha uma noção da base. Tinha uma professora de balé em Arcos na época, comecei a fazer balé com ela foi embora, eu continuei, comecei a montar academia. Dona Hilda, então você pode ver que eu estou sempre no meio do político, né? Dona Hilda me convidou para trabalhar no clube. Eu fui trabalhar com a Dona Hilda, que é uma pessoa excelente, e ela tinha uma história que eu achava legal, que ela me chamava de menino, né? E ela falou assim: vamos fazer o primeiro baile de debutante, e no qual o Rolian, Zoraida também me deu uma força. Fizemos o baile de debutante, aí surgiu os bailes de debutante tradicional em Arcos. Do baile de debutante veio o primeiro desfile, um desfile que foi montado com David Bula, eu não me lembro a situação quem era. E aí foi começando, depois veio Maçã Verde, Formiga, que veio para cá, no qual você começou a desfilar nessa época. Depois dessa época aí, já veio a necessidade de grupos teatrais dentro da cidade. Houve-se uma montagem de um grupo chamado Caule. Do Caule, fizeram uma berlinda e me picharam pra caralho, que eu era o mais louco de todos.
mas foi o único que ficou e segurou a situação. Nessa situação que eu segurei, nós apresentava peças em cima da prefeitura, no terceiro andar, que era um palco. E nesse processo de arte, que vai e vem mostrando sempre piuí, bambuí, formiga, Lagoa da Prata, veio o prefeito Plas, que acreditou que a cultura podia ser radicalizada, enraizada dentro da nossa conduta, que é a arte. E aí fizeram a Casa de Cultura. E aí eu falei, pô, é uma coroa para mim, né? Que é uma honra para mim eu ter começado a segunda fase da cultura de arte, que a primeira foi em 1937, com o Atílio Crase, a tia do André Gouveia, que é da família Gouveia, e deu um espaço. Lógico, nesse espaço houve aqueles gato pingado que acontecia as coisas, tinha um grupo, um pessoal que movimentava a cultura, mas ela veio tomar punho forte a partir de 81, juntamente comigo. Certo. E daí, 81, vieram os desfiles e tal, até chegar agora na PAI. Não, a PAI foi um coroamento que Deus me deu, porque o processo foi o seguinte, em 2002, eu fui convidado para montar uma coreografia para os meninos da PAI sobre eles têm uns projetos lá que apresenta várias danças de todas as PAI da região. Sabe, o festival Nossa Arte. Aí eu fui montar uma coreografia com os especiais. Nesse caso, quando eu montei a coreografia, eu já apanhei o amor por eles. Então, eu não tinha como largar aquilo mais, sabendo que aquilo estava acrescentando a minha alma e que estava alimentando coisas minhas que eu já estava vendo que tinha futuro. E não parei mais. A partir desse processo, criei o grupo Corpo Vivo. Nós somos 12 bailarinos no momento. Nós temos apresentado em várias regiões, né? Temos alguns troféus e somos sempre requisitados para seminários, para simpórios e para aberturas de algumas atividades de inauguração de hospital, inauguração de alguns eventos da prefeitura e no clube. Então, a gente está sempre ativando. Aí, esse trabalho, sim, que eu falo, porque hoje eles me ensinaram que a gente tem que ser humilde, ser igual e que a gente deve sempre respeitar o próximo. Então, esse foi um coroamento para mim, que é o grupo Corpo Vivo, no qual também eu tenho um grupo teatral, Os Tarântulas, que é formado por pessoas normais, sem descochete, né? Porque é complicado falar que hoje nós somos tão normais, porque a gente não sabe a visão animalesca que nós temos dentro da nossa alma, a gente pode às vezes até agredir o próximo sem saber que está agredindo, porque está tudo muito sensibilizado a alma hoje, né? Você fala de uma pessoa, às vezes está falando bem, você está falando mal. Então, assim, eu tenho um grupo que é Os Tarântulas, que é um grupo de dança e que a gente tem mostrado em muitos festivais de Itapecerica, apresentado em várias cidades aqui a nossa cultura, que é a cultura de artes. Com esse grupo eu danço a dança contemporânea. Donizete, eu gostaria que você contasse isso para nós no próximo bloco. Nós estamos caminhando para o final do nosso primeiro bloco. Eu gostaria que você continuasse contando essa história bacana para nós no próximo bloco. Estamos conversando aqui com Donizete Bernardes, ele que é diretor da Casa de Cultura de Arcos. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Classificados Perfil.